Graça e paz, amém? Assim como a pastora Agnes disse, hoje o pastor Fábio e a Tânia não estão, e eu fui incumbido de trazer um pensamento para vocês, um pensamento, espero que consiga compartilhar com você aquilo que Deus falou ao meu coração, e tem um pouco a ver com relacionamento, né, o que eu gostaria de dizer para vocês essa noite, e como é difícil se relacionar nesse tempo, né? Não sei se vocês já pararam para pensar, ou imaginar o quanto difícil tem sido a gente confiar nas pessoas. O quão difícil é eu e você olhar para uma pessoa que a gente não conhece, olhar para uma pessoa que a gente nem sabe quem é e amá-la. E ter a vontade de compartilhar um evangelho que te alcançou, ou que me alcançou, antes do julgamento, antes da desconfiança, antes de tudo que esse mundo tem feito. E eu tenho certeza que essa é, com certeza, a forma que o diabo tem derrubado a comunhão na igreja. Ele tem impedido da gente confiar uns nos outros, tem semeado um coração desconfiado uns dos outros para que a gente viva sempre desconfiado. Isso é problemático, mas o princípio que eu queria compartilhar com vocês, que eu não vou falar agora, vou só falar depois. Ele faz mais ou menos uns 7 anos, uns 8 anos atrás, eu vi uma pregação sobre esse princípio e essa pregação nunca mais saiu da minha cabeça. E assim, eu tento colocar em prática o máximo que eu posso, não sou perfeito nisso, mas eu tento colocar o máximo que eu posso esse princípio. Mas primeiro eu queria contar vou falar uma passagem bíblica com vocês e contar a história de José. Todo mundo conhece a história de José aqui? José do Egito? Então, José, ele é o filho mais novo de 12 filhos e uma filha de Israel, ou de Jacó. E José, eu vou falar, é bem grande, tá? Eu não vou ler tudo que fala, começa em Gênesis 37, acaba em Gênesis 50. Dava tempo da gente ler tudo, mas aí é só ler também, né? E hoje daí eu vou começar aqui falando sobre o começo de José. José era um filho mais novo e Jacó, ou Israel, tinha um amor por esse filho. É o filho da sua velhice, é a rapa do tacho. Aqui está a prova que os filhos mais novos têm privilégio, tá vendo? Ó, tá aqui na Bíblia. Ó. Não, tô brincando. Mas no caso de Jacó, ele tinha um amor especial por José. E a Bíblia fala sobre isso. Ele fala: olha, eu amo mais do que qualquer um. Isso é interessante, né? Só que ele tinha mais 12 irmãos, 12 irmãos com a filha, né? Mais 11 irmãos homens. Isso gera o quê? Ciúmes, né? Gera, minha mãe, não sei o quê, meu pai só prefere não sei o quê, né? Conversa de filhos, né? Quem já foi filho, tem irmão, sabe o que é isso. E quem tem filho sabe que é assim também, né? Não, você tá dando isso, ele tem a privilégio, assim, não sei o quê, não é assim? Não sei se seus filhos são assim, mas minhas filhas é assim. Se você dá o privilégio para uma, é que você prefere, que não sei o quê. Desse jeito, né? Filhos e irmãos são, acho que desde do começo é igualzinho, né? Deus fez o projeto e parece que se manteve firme e forte o projeto dos filhos, né? Mas, o que acontece? Deus também tinha um propósito na vida de José. E se a gente avança na história, se a gente avançar na história sobre José, por causa dessa inveja, os irmãos deles falaram assim: olha, é o seguinte, não dá mais. Ele teve um sonho, e esse sonho ele sonhou que tinha os planetas e os planetas se curvavam diante dele. Também sonhou que tinha uns feixes de trigo e esses feixes se curvavam diante dele. Aí vem a situação: a gente está achando melhor que a gente, né? Ó, fica sonhando coisas. E por causa desse sonho e dessa aparência, dessa fala dele, só se a gente tem que eliminar. Nosso pai gosta mais dele, prefere ele, então a gente vamos ter que. Eles planejaram matar o irmão. Só que um dos irmãos, Benjamim, se eu não me engano,
Ele falou assim, não vamos matar. Não vamos matar ele, vamos colocar ele e vamos vender como escravo. E aí, lá vai José ser vendido para o Egito, eles, mercadores de escravo, e levaram ele para o Egito. Chegou no Egito, ele foi comprado por um homem chamado Potifar, que ele era o chefe da guarda do Egito. E se a gente olhar lá no versículo 39, Gênesis 39, 4, o Senhor de José se agradou dele, e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa, lhe confiou todas as suas posses. Por que eu estou falando sobre isso? Você já viu alguém ser vendido como escravo? Alguém sair da sua terra obrigado, perder os seus direitos e conquistar um posto de gerente de alguma coisa? Porque aqui nada mais é que ele era o gerente de tudo. Ele, nesse período que ele ficou na casa de Potifar, ele controlava todas as coisas. A comida, o dinheiro, os empregados, o campo, o que plantar, o que não plantar. Querido, José, ele saiu de uma circunstância tão terrível, tão esquisita. Os meus irmãos me venderam. Mas quando ele foi comprado por Potifar, ele decidiu servir Potifar. Ele decidiu trabalhar na casa dele, ele não reclamou. Ele não usou da murmuração nem contra Deus e nem contra aquela situação, mas simplesmente ele provou para Potifar que o Deus que ele servia era muito maior e que ele era abençoado, e por isso Potifar olhou. Se você continuar lendo ali, você vai ver que Potifar reconheceu o Senhor de José, por isso confiou nele. E o Senhor prosperava ele. Então, tudo que o José colocava a mão prosperava, inclusive os negócios de Potifar. Porém, todavia, querido, se você não conhece a história de José, né, nem tudo foi bem. Mas Potifar colocou uma condição para ele. E isso, não sei se você já percebeu, o próprio José disse para a esposa de Potifar: o meu senhor me deixou tudo, eu posso fazer tudo, mas me restringiu você, falou para a mulher dele. E a mulher dele queria ele. E ela insistiu, e ele negando, insistiu até ela arrumar uma armadilha e tentar fazer que ele, como fala, né, se deitasse com ele. Porém, ele fugiu. E eu acho mais interessante qual foi a fala dele em relação a isso. No Gênesis 39, 8 e 9. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Querido, ele tinha uma consideração por Potifar, mesmo sendo escravo de Potifar. Por que eu estou contando essa história? Vocês vão entender que quando eu chegar no princípio, eu vou chegar no princípio, mas eu quero contar a história primeiro, tá? É maior, daí depois a gente vai. É que dá uma hora que dá vontade de falar, mas eu não vou falar. Tenho que me segurar aqui. Mas essa armação que a mulher dele fez levou ele para a cadeia. E essa cadeia, querido, era cadeia. E se você parar para pensar e você ler lá, não era uma cadeia convencional. Era a cadeia do rei. Ali estava todo mundo que ofendia o faraó. Então ali tinha provavelmente as pessoas que tinham as piores penas ou os piores crimes contra o Estado. E ele estava preso lá no palácio, na cadeia do rei. Ele poderia de novo: meu Deus, já fui vendido como escravo. Meu Deus, eu já me perdi. Por que você está me trazendo para cá? De novo, ele chegou lá, o carcereiro viu que ele era abençoado, entregou para o prisioneiro o cuidado de toda a cadeia. Porque José era abençoado e era íntegro.
E ainda eu fiquei imaginando, a Bíblia não fala que ele tinha a chave da porta da cela dele, né? Porque se ele cuidava de toda a cadeia, o carcereiro não precisava nem se preocupar com nada. Ele tinha a chave da cela dele. Então eu fico imaginando, na hora de dormir, ele virando, trancando a sala dele e dormindo. Imaginação. Porque ele era um homem íntegro. Apesar de eu já escutei algumas pregações, e assim, você começa a ler sobre José e fala assim, nossa, José foi tão arrogante contar os sonhos. E aí eu não sei se vocês, qual que é o lugar que você conta os seus sonhos? Não é na mesa da sua família? Sentado com seu pai, com sua família, que você fala daquilo que você sonhou? E quando eu falo não é sonho, é sonho de dormir. Quando você dorme e acorda, nossa, eu tive um sonho estranho. Para quem que vocês contam? Não é para sua família? E às vezes a gente olha para José e fala assim, nossa, José foi arrogante com os irmãos. Não, ele simplesmente acordou amanhã, sonhei. Vem cá, pai, ó, vou contar o que eu sonhei. Esquisito, mas sonhei. Não é assim que a gente faz? Pelo menos é assim, as primeiras pessoas do seu dia você conta. Nossa, eu sonhei um negócio esquisito essa noite, né? Eu tava voando de bicicleta, com asa de helicóptero, e aí você fica assim, você vai contar. Pelo menos eu conto, né? Quando eu lembro. Da maioria das vezes eu não lembro. Então José, assim, eu refleti bastante. José não foi arrogante, ele falou no lugar certo, ele falou na mesa da família. Ele contou para o seu pai aquilo que ele havia sonhado. E mesmo assim, às vezes os irmãos não consideraram que ele só estava abrindo porque ali era um lugar de intimidade. E acharam que ele era arrogante. Até o pai dele falou, não, José, você está exagerando. Será que você sonhou desse jeito mesmo? Acho que você está inventando. Sabe quando os filhos falam uns negócios, você está inventando isso? Mas nessa linha. E aí, por José ser um homem íntegro, quando ele foi para a cadeia, ele serviu o carcereiro. Ele se dedicou ao carcereiro lá. E Gênesis 39, 21, 23. Deixa eu ver. É isso mesmo. O Senhor estava com ele e tratou com o amor leal, fazendo com que o carcereiro se agradasse de José. Por isso o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão. E José se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. E o carcereiro não se preocupou com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e fazia prosperar em tudo o que realizava. Queridos, já parou para pensar quanto ele era abençoado a ponto de outras pessoas reconhecer? E não importa, ele sempre era íntegro nas posições que ele era colocado, de escravo, de prisioneiro, de alguém que estava numa situação ruim. Aí depois a Bíblia conta que tinha o padeiro e o copeiro e tiveram um sonho. E aí José interpretou esse sonho, falou, olha, o copeiro vai voltar a servir o faraó e o padeiro vai perder a cabeça. E aconteceu dessa forma. E aí o José falou pro copeiro, olha, você vai lá para cima, você vai voltar a falar lá pro faraó. Então lembra de mim que estou preso aqui. Lembra da minha situação. Fale de mim pro faraó. E o copeiro fez o quê? Esqueceu ele por 2 anos. Por 2 anos, ele ficou mais 2 anos depois disso na cadeia. Preso, cuidando da cadeia, trabalhando, honrando, não fugindo. E a Bíblia fala que ele não reclamou. E sabe por que eu sei que a Bíblia eu sei que ele não reclamou? Porque a Bíblia não esconde as falhas de caráter dos seus personagens, das pessoas que estão escritas na Bíblia. A Bíblia não esconde. Isso não sei se você já parou para pensar, todo homem de Deus que tem falha de caráter, Deus expôs ele na Bíblia. Seja Davi, seja os profetas, seja quem for. Sempre Deus expôs as falhas desses homens. E se no coração de José tivesse sido achado alguma falha, estaria exposta aqui. Deus não se interessa em não expor as falhas. Primeiro porque são homens e são parecidos com nós. E às vezes a gente coloca num patamar os homens de Deus, só que os homens de Deus, quando eles têm falha, Deus faz questão de compartilhar com o seu povo. Porque faz parte do projeto de Deus a gente entender a lógica da vida, nos ensinar a viver nessa terra. Mas teve um dia que o faraó teve um sonho.
E ele chamou todos os magos do Egito, chamou todo mundo que podia talvez interpretar, e ninguém interpretou. E o copeiro falou assim: olha, você lembra, Faraó, uma vez você me mandou lá para a cadeia? Tem um homem lá que acertou o sonho que eu tive. Eu vim para cá e o padeiro você mandou enforcar. O Faraó pediu para chamar ele. Aí o Faraó teve o sonho dele. Ele sonhou com 7 vacas gordas. Estava num campo com 7 vacas gordas. E depois sonhou com 7 vacas magras, bem feias. E também sonhou com espigas, 7 espigas bem vistosas, cheio, e uma espiga bem mirrada, né? Essa palavra mirrada, bem seca. E aí, quando ele contou esse sonho para José, José falou assim: olha, eu sei o que vai acontecer. Vai ter 7 anos de fartura nessa terra. 7 anos do que plantar, vai colher, vai se multiplicar o que plantar, vai ser próspero, tudo que vocês fizerem vai dar certo. Mas vai ter 7 anos que não vai dar nada, a terra vai ficar seca e nada que plantar vai nascer. E haverá fome no mundo. E o faraó escutou aquilo, e aí eu acho mais ousado de José. Ele falou assim: olha, procure um homem sábio. Procure um homem sábio e direito para você confiar. Faça ele, nesses 7 anos, recolher uma parte do que colher para guardar para o Egito, para que quando chegar os 7 anos, que não haverá mais terra, que a terra não produzirá, a gente ter algo para comer. E quando o faraó ouviu isso, ele falou assim, olhou para os seus conselheiros: quem é essa pessoa sábia? Olhou para José: você é essa pessoa sábia. E aí José saiu de escravo, prisioneiro, esquecido, para o governador do Egito. E a Bíblia não fala nenhuma vez que ele reclamou do processo. A Bíblia não fala nenhuma vez que ele se rebelou contra Deus no processo. Agora, eu queria falar do princípio que eu gostaria de ministrar nessa noite, que está em Hebreus 7:7. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Deixa eu abrir a parte da Bíblia aqui. Está anotado o versículo. Hebreus 7:7. Espera aí um pouquinho. Não importa a versão que você lê. Se você lê na atualizada e revista, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. E numa Almeida corrigida e anotada, ora, sem contradição alguma, o que é o menor é abençoado pelo maior. Na King James, evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Na NVT, sem dúvida, quem tem o poder para abençoar é o superior a quem abençoa. Querido, se tem um princípio que está bem claro nesse versículo, é dizer assim: olha, sempre o menor é abençoado pelo maior. Não há dúvida alguma, não tem uma forma de pensar diferente. Sempre quem é inferior é abençoado por quem é maior. Não tem outra forma de eu e você pensar. Sempre quem está numa posição superior abençoa o inferior. Não é o contrário. Nem o menor não abençoa o maior. E parece um princípio bem simples, mas, querido, faz muito sentido dentro do nosso contexto do dia a dia. Um professor abençoa o menor, o aluno. Não é assim que funciona? Normalmente, o patrão abençoa o funcionário. Você pode pensar em algumas situações, mas você vai entender porque eu quero dizer que nunca vai fugir dessa regra, que sempre o maior abençoa o menor. Se você lembra disso, tá? Dessa pregação de 8 anos, então você não vai contar porque eu vou falar agora. Você não é para contar para quem sabe, tá? Então calma. Então eu queria abrir lá em Filipenses.
2:3. Então, vamos ver se você... Quem lembra, né? Isso faz 8 anos atrás, gente. É muito tempo. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a você mesmo. Aí eu vou perguntar para você. Quem é superior a você? Quem? Responde. Um falou Deus. Quem é superior a você? Quem? Ó, vou ler de novo. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a você mesmo. Quem é superior a você? O outro, não. Você está contando, Agnes? Não aguentou? Tá parecendo o Gabriel. Vocês não escutaram o que a Agnes falou, né? Oh, Agnes. A pastora contando aqui. Quem é superior a você? Fala aí do fundo. Ei, Chui, quem é superior a você? Quem? O prefeito, eles estão falando aqui. Quem é superior a você, querido? Olha o texto lá. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a você mesmo. Quem é superior a você? O outro? Não. Sabe? Agora vamos ler devagar. Nada façais por ambição egoísta e por vaidade. Humildemente considerem os outros superior a você. Sabe quem é superior a você? Quem você considera? A Agnes soprou, a Taína também. Isso é uma verdade, queridos. Só é superior a você quem você considera. Sabe por que hoje você vê muitos alunos não estão dentro da sala de aula, não está nem aí para o professor, porque ele não considera o professor superior a ele. Ele acha que ele é melhor que o professor. Ele é superior. Lembra que eu falei que certamente não há dúvida nenhuma que o maior abençoa o menor? Só existe maior na sua vida quem você considera. Só existe uma pessoa que vai abençoar a sua vida a partir do momento que você considera ela superior. Não importa o cargo, não importa a condição financeira, não importa nada, querido. Se você considerar os outros superior, você vai ser abençoado. Esses dois versículos têm como... eles se completam. Um diz que o maior abençoa, não há dúvida nenhuma. Não há maneira de pensar diferente, que o maior abençoa o menor. Mas, na minha vida e na sua vida, só vai existir alguém superior a mim se eu considerar. Eu posso ter um líder de grupo familiar e olhar para ele e não considerar ele superior a mim mesmo e não ser abençoado pelo meu líder de grupo familiar. Eu posso ter um amigo que é iletrado, que não tem sabedoria de letra, de livro, e olhar para ele e considerar ele superior e aprender e ser abençoado por ele. Eu posso olhar para um professor de faculdade, um PhD, um pós-doutorado, cheio de conhecimento numa área específica, e não considerar ele superior na área específica dele, e achar que sei mais que ele. O que a Bíblia está nos dizendo é que se eu e você não aprendermos que o maior abençoa o menor e começar a olhar para as pessoas e considerar elas superior, que elas podem me abençoar, que elas podem, de alguma forma, derramar sobre a minha vida, entregar algo na minha vida, eu não vou ser abençoado pelo maior. Eu vou sempre estar em conflito. Eu sempre vou agir dizendo, olha, eu não sei que todo mundo fala dessa pessoa, só que ela olha com aquele olhar sabe, aquele olhar de julgamento, ela não tem nada para me abençoar. Eu não vou extrair nada dessa pessoa. E querido, e aqui não é de situação, de lugar, a Bíblia está dizendo de pessoas. E, sabe, e esse é um princípio muito interessante. E se você, agora vem, por que eu contei a história de José primeiro? José, ele era filho de Jacó, né? Jacó era filho de quem? Hã? Abraão? Ah, te assustei agora.
Todos são filhos de Abraão. Agora, filho de Isaac. Isaac era filho de quem? Abraão. Em Hebreus, principalmente no capítulo 7, sabe de quem está sendo falado ali? Quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. E às vezes a gente ignora a tradição falada. A Bíblia não tinha um livro, né? Então, Abraão não sentou de manhãzinha na escola dominical, ou culto domiciliar com Isaac. Vem cá, vou ensinar você. Abraão falou das coisas que ele fez para Isaac. E esse princípio de ser abençoado pelo maior começou lá em Abraão. Quando ele viu Melquisedeque, ele falou assim, esse homem é maior, porque ele é o rei de Salém, o príncipe da paz. E ele venceu 10 reinos lá, e pegou os espólios de guerra, e ele deu a 10ª parte para Melquisedeque, porque ele considerou Melquisedeque superior a ele, porque ele era rei e sacerdote. Ele viu no Melquisedeque alguém superior. Então, Isaac sabia disso. Isaac sabia que quando você olha para alguém acima de você, você tem que considerar e servir essa pessoa. Jacó sabia disso, Israel. E José foi ensinado pelo pai dele. E aí, em Hebreus, cita justamente essa passagem. Sem dúvida nenhuma, o maior abençoa o menor. Agora vamos para a história de José. Agora vocês vão lembrar do que eu contei. José não olhou para Potifar com um olhar de... Meu Deus, eu estou aqui para murmurar. Ele é superior, eu vou servir ele. E por ele servir Potifar, o que aconteceu com José? Potifar derramou bênção sobre ele. Ele se tornou o administrador, o mordomo, o gerente da casa de Potifar. E aí você lembra, o maior sempre abençoa o menor. E José conseguiu extrair o melhor do maior, que é Potifar. Da mesma forma, quando José entrou dentro da prisão, ele olhou para o carcereiro e falou assim, aqui o carcereiro é maior. Então eu vou servir ele. Eu vou considerar ele maior. E ele serviu. O que aconteceu? O maior abençoou o menor. E aí, ele foi abençoado pelo carcereiro. Ele recebeu aquilo que precisava, ele administrou, então ele foi abençoado também. Quando José foi levado diante do rei, ele serviu o rei que era maior. Querido, agora vocês perceberam a história, né? Eu contei a história, agora vocês viram o princípio agindo na vida de José. José sabia do princípio. Eu imagino, tá? A Bíblia não fala, mas eu imagino. Porque faz muito sentido, queridos, sobre isso. Porque é a característica do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele virou servo de todos. Ele se colocou por baixo, querido. Ele veio nos servir. Eu sei que tem a majestade do Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor verdadeiro. Mas primeiramente, querido, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da posição de Deus. Eu era como Deus. E vim como servo. E servo de todos. Esse era um princípio que estava no coração de Deus, querido. E aí vem o Deus que estava no princípio, olhou para mim e para você. Eu preciso entregar uma mensagem de salvação. Eu preciso entregar uma mensagem de vida para a terra, para os gentios. E Jesus fez isso. A questão principal de tudo isso é: quem você considera, querido, como maior que você? Quem você tem acreditado, quem você tem considerado, quem você tem colocado nessa posição. E quando eu falo isso, eu não estou falando que você precisa bajular só porque é um pastor ou que é um líder. Não, querido, é qualquer pessoa. É qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode te abençoar a partir do momento que você coloca ela nessa posição. É você que vai colocar. Sabe, a pessoa que trabalha do seu lado, que tem a mesma função, que tem o mesmo nível que você, ganha até o mesmo salário que você. Se você considerar ela superior, ela vai te abençoar no seu dia. Sabe a briga de irmão?
E eu vou continuar com a história de José. Os irmãos que tanto brigaram com José, os irmãos que não consideravam José, quando veio a fome, foram para o Egito pedir comida. Para quem que eles foram pedir? Eles chamaram o irmão deles sem reconhecer. Senhor, a gente veio aqui buscar comida. A gente não tem que colocar as pessoas no lugar só pela necessidade. Não é porque eu preciso do Maurício que eu tenho que considerar ele superior a mim mesmo. E não é porque eu não preciso da Agnes que eu trato a Agnes de qualquer forma. Querido, é um princípio tão básico, mas tão chocante, que quando eu escutei isso há 8 anos atrás, eu não consegui esquecer. Eu não consegui esquecer, sabe por quê? Porque quando eu vou para o trabalho, eu olho para o meu companheiro de trabalho, eu tenho que considerar eles. Porque eles vão me abençoar de alguma forma. Eles vão derramar sobre a minha vida profundamente aquilo que só Ele pode me abençoar. Cada um aqui tem uma forma de me abençoar, se eu considerar você superior a mim. E eu vi um exemplo assim que eu acho interessante. Quando você está aqui na igreja, você está sentado e quem está pregando está em pé. Não é? Quem está servindo quem, querido? Aí, nesse exemplo, quando você está no restaurante, quem está em pé? E quem está sentado? Normalmente, quem está em pé, normalmente está servindo quem está sentado. A igreja tem que ser lugares de pessoas que servem umas às outras. Seja na pregação, seja no cafezinho da entrada. Não sei se vocês já perceberam, sempre tem um casal lá na porta. Eles estão fazendo o quê? Servindo. E quem se dispõe a estar lá, ele está considerando todos que entram na igreja superior. Porque eu preciso falar, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, que bom que você está aqui. Porque você está considerando trabalhar pelo resto da igreja. Quem está lá cuidando e dando aula para os nossos filhos? Eles estão lá servindo. Considerando que, para vocês estarem aqui, e eles precisam aprender de uma linguagem, eles estão lá se sujeitando e considerando vocês maiores, porque eles também gostariam de estar aqui presente no culto. Mas isso não se limita às 4 paredes da igreja, isso não limita a estar aqui. Isso é para fora, querido. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar, quando você está lá no caixa do supermercado, e está passando a sua compra. Aquela pessoa já viu tantas pessoas e ela é uma pessoa invisível e a gente nem considera ela. A gente nem leva em conta aquela pessoa que está passando as nossas compras. Não sei, assim, de uma maneira geral, tá? Se você considera, não é para você, tá? Mas estou dizendo assim, é tão automático. Eu peguei um negócio, vou lá no caixa, pago e saio. E se a gente considerar ela, a gente olha para ela e lembra que ela é uma pessoa, que ela pode nos abençoar. Esses dias eu estava no mercado e eu peguei um produto. A caixa me alertou que aquele produto não estava em promoção. Porque eu estava conversando com ela. Pô, não leva esse não, tem outro em promoção. E eu fui abençoado. Eu fui abençoado. Querido, não é algo grande para ser abençoado. Não é algo gigante. Mas o fato de eu considerar e ver as pessoas, o fato de eu considerar e olhar para as pessoas, eu vou ser abençoado. Sabe, na reunião de família, eu olho tem que olhar para os pais, tem que olhar para os irmãos e considerar eles. E aí, quando a gente volta para a história de José, quando a gente volta para a história de José, deixa eu pegar aqui. Espera aí um pouquinho, Gênesis. José fez todo um teatro para trazer os irmãos dele para cá. E quando os irmãos deles chegaram diante de José, nesse momento José percebeu assim, olha, eles não me reconhecem. Querido, e essa é uma situação muito interessante. Normalmente a gente gosta de reconhecer as pessoas nos ambientes próprios para isso.
Não sei se você já parou para pensar, quando você... Eu convivo de vez em quando, e o Wellington aqui é advogado, né? Mas quando você vê um advogado de terno e gravata, você, nossa, que homem elegante, é um advogado sério. Mas se você vê um advogado de chinelo, de bermuda, você fala assim, não deve ser um bom advogado. Isso significa alguma coisa, querida, a roupa que ele veste? Quando os irmãos de José viram para ele numa posição de governador do Egito, eles nem lembraram que tinha irmão. Eles nem lembraram que tinha um irmão mais novo que eles assassinaram. Se não fosse José, eu queria que vocês trouxessem o irmão mais novo. E eles, meu Deus, agora a gente matou o nosso irmão mais novo, como que a gente vai trazer o nosso irmão mais novo para cá? A questão é que se os nossos olhos estiverem viciados em aparência física, em posição, a gente vai gostar, a gente vai sempre privilegiar aquilo que o meu olhar, aquilo que eu tenho olhado como superior. E aí, a Bíblia, assim, diante disso, tem 3 coisas que podem acontecer quando você considera as pessoas superior. A gente honra, obedece e admira. Aí lá vai o Danilo falar sobre obediência. Querido, quando você vai no médico e o médico pega um pauzinho assim e fala, abre a boca, você fala, ele não põe. O que você fez? O que você fez pro médico? Você honrou a profissão dele, você obedeceu e por causa da profissão dele você está admirando, porque ele está cuidando da sua saúde. Não é assim? Por que você abre a boca? Porque você considera ele superior a você. Porque ele tem um conhecimento específico. Não é assim? Essa honra que eu estou dizendo é você honrar as pessoas pelo comando que ela dá e quando você considera. Não precisa fazer tudo, não é arbitrário. Você eu vou obedecer cegamente. Não é isso, querido. Seria a mesma coisa, sabe? Sabe aquela brincadeira? Careca, cabeludo, quando vai fazer, você levanta a mão e fica brincando? É tipo isso. Se você entra na brincadeira e se você faz, se você se move, quer dizer que você considerou aquela pessoa. Sabe? Lógico que tem dicas, às vezes eu falo com uma pessoa que não entende de moto, né? E vai falar com o Júnior. Lógico que o Júnior vai dar um parecer melhor sobre isso, porque o Júnior é especialista nisso. Então, se você quiser falar de moto, sobre motor, como funciona, o Júnior, se você considerar ele, você mostra, ele vai te ajudar em muitos aspectos. Aí vem falar com alguém que não entende como o máximo que eu vou falar assim, acelera e se tiver pegando, vai. Porque eu não tenho expertise nessa área. Não é a minha expertise essa área. Eu tenho muito conhecimento sobre saúde, porque eu trabalho na Secretaria de Saúde. Então, se você conversar comigo, eu te explico como funciona toda a saúde de Paranavaí. Eu sei da minha cabeça tudo que acontece na saúde de Paranavaí. Porque eu trabalho há 18 anos no setor de saúde. Agora, sobre outros assuntos, sobre educação, não sei como funciona, não sei como é a rotina. A gente tem que olhar para as pessoas e considerar elas a partir da expertise dela, a partir daquilo que ela pode oferecer e nos abençoar. E José fez isso. Potifar era o senhor, ele serviu. Mas ele também considerou a mulher dele, apesar das investidas, superior, porque ele não se deitou com ela. Da mesma forma, o carcereiro, querido, não importa aonde você vá, não importa aonde você caminhe, se é aqui na igreja, se é no grupo familiar, se é no convívio familiar, se é nas amizades, se é no trabalho, esse princípio, sem dúvida nenhuma, não tem outra forma de pensar que sempre o maior vai abençoar o menor. Sempre a pessoa que está numa posição ou tem um conhecimento vai te abençoar. Seja ele um conhecimento básico das coisas, seja um conhecimento complexo das coisas. E se a gente não começar a ter essa mentalidade como Cristo tinha essa mentalidade, querido. Cristo olhou para o céu e falou assim, meu pai é superior a mim. Eu vou voltar para o meu pai porque ele é superior a mim.
E nesse processo da vida cristã, se a gente não aprender a olhar para as pessoas e considerar elas, a gente vai entrar aqui na igreja, a gente vai sair daqui da igreja e a gente nunca é abençoado pelos nossos irmãos. O que está dentro de você, querido, aquilo que Deus depositou em você, cabe em mim para me abençoar. Eu tenho que considerar você superior a mim mesmo, para que eu possa ser abençoado por você. Da mesma forma, querido, você tem que olhar para mim. Não é por causa da minha posição. Certamente o Danilo pode me abençoar em alguma área. Por isso que a comunhão, querido, ela é importante na igreja. Por isso de estar juntos, a mesa é importante. Porque se a gente não pegar esse princípio, a gente vai sentar na mesa, a gente vai se olhar e falar assim, o Maurício não tem nada para mim. Então eu vou pegar no meu celular. Voltamos ao começo. Quando eu falei que como é difícil os relacionamentos atualmente. Como é difícil a gente confiar e olhar para as pessoas e talvez aquela pessoa, quem sabe, todavia, entretanto, ela possa me abençoar. Tira as condicionais, querido. Não impõe condições para as pessoas te abençoar. Que seja um guarda de carro, um policial na rua, alguém que está trabalhando na rua, um vendedor na rua, a um juiz, a um médico, alguém que está em outra posição. Olhe para ele e considere que ele possa te abençoar. Considere que ele vai te abençoar, que ele vai derramar sobre você, que ele vai te abençoar. E a gente pode ter bênçãos de todas as maneiras, querido. A gente pode ter bênção financeira? Pode. Sabe, às vezes você tá ali olhando para a pessoa, admirando, a pessoa chega e fala assim, olha, eu te considero, vou te dar um presente. Mas às vezes a gente dentro do nosso coração também tem a comunhão, querida. Às vezes a gente ganha comunhão, sabe? Tá junto. Conhecimento. Os momentos que eu mais aprendi sobre a Bíblia foi quando isso foi uma progressiva, mas quando eu sentava junto com a Lígia e a Lígia ensinava a Bíblia para nós. Quando sento na mesa com os pastores, eu aprendo um monte de coisa. Começou lá com a Lígia, lá atrás. A gente vinha aqui no sábado. Eu, o Fabinho, a Tânia, a Taína, o Wellington. E a Lígia pegava um texto bíblico e nos explicava, ponto por ponto. Considere superior a você mesmo. E você vai ser abençoado. O pastor Fábio Gabriel fazia também isso. O pastor Fábio está continuando fazendo. Querido, se a gente não considerar, a gente não vai conseguir extrair a bênção que vem dos céus. Porque a gente considerou e aplicou esse princípio na nossa vida. E eu sei que não é tão fácil assim. Eu sei que não é todas as pessoas que a gente vai olhar com esse olhar profundo. Igual eu falei, depois que eu ouvi isso, eu tento colocar o máximo que eu consigo em prática esse princípio. Eu não esqueço de Hebreus 7,7. Volta e meia está na minha lembrança. Hebreus 7,7, certamente. Quando eu tento rebelar meu coração, quando eu tento menosprezar alguma pessoa, eu lembro, certamente, o maior abençoa o menor. Querido, para a gente... Fique em pé. Vamos orar? Um pensamento simples. É um princípio pequeno, mas que eu gostaria que, se de alguma forma, você sempre lembrar disso, que qualquer pessoa pode te abençoar. A partir do momento, assim como Filipenses diz, a quem você considerar superior, esse será superior a você. Com esse coração, querido, com esse coração disponível, esse coração disposto a considerar. Eu gostaria que eu e você orássemos nessa noite. Se você já pratica isso, querido, agradece a Deus e continue. Se você ainda não sabia desse princípio, se você nunca tinha pensado sobre isso, fala para Deus não deixar você esquecer sobre esse princípio. Que vire uma verdade dentro de você. Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro nesse momento.